Oi, pessoal, boa noite. A gente vai ter uma live hoje, uma transmissão ao vivo sobre ética e serviço social com a professora Tiana, que está aqui do meu lado. Obrigada, viu, Tiana, por comparecer. Aproveitem, ela tem uma contribuição enorme para dar. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de Shellen para estar aqui conversando com vocês um pouco. Eu me chamo Tiana Borba, eu sou assistente social e sou mestre em serviço social. Sou professora do curso de Serviço Social de várias instituições, dentre elas a FABECS, Sou professora substituta da Universidade Federal da Paraíba. Coordeno um projeto chamado Observatório do Fascismo, uma análise à luz dos direitos humanos, também na FABECS. Sou professora do curso de Serviço Social em várias pós-graduações aqui em João Pessoa, de políticas sociais, e ministro a disciplina de ética profissional há algum tempo na FABECS. Então, é uma discussão, para mim, muito valiosa, muito simpática, com a qual eu tenho muita familiaridade, tá? Então, a gente vai trocar essas ideias, esses conhecimentos, partilhar esse momento com vocês. Quero agradecer também a um número significativo de alunos que eu sei que estão me seguindo, me assistindo, aos meus alunos da FABECS, da UFPB, de tantos outros espaços. Muito obrigada, por estarem aqui me assistindo também, e aos colegas que eu vou estar partilhando. Bom, para iniciar minha discussão, eu queria primeiro partir de uma explicação que eu acho importante. Eu sou assistente social e, obviamente, eu bebo da perspectiva crítica. Portanto, a análise que eu vou trazer do serviço social, da ética no serviço social, vai partir desta perspectiva crítica, certo? Então, eu não vou trabalhar a ética no sentido aristotélico, num sentido que naturaliza a ética, mas dentro da tradição crítica. E, para isso, eu gostaria de me reportar a um grande referencial da ética na perspectiva crítica, que é Lukács, Vocês sabem que dentro do marxismo, quem vai trazer a discussão da ética será Lukács. O marxismo, ele é dividido em 3 gerações. A primeira geração, Marx e Engels, obviamente. A segunda geração, Trotsky, Rosa Luxemburgo e Lenin. E na terceira geração, finalmente, Gramsci, Lukács e por aí vai. Para fazer essa discussão, eu vou fazer algumas indicações de livros para vocês. Quem vai fazer essa discussão das gerações do marxismo é esse livrinho aqui, Notas sobre o Marxismo, a Tradição Ocidental. Então, eu vou partir da análise de Lukács, que é do marxismo de terceira geração. Quem vai trazer essa discussão lukácsiana da ética para o serviço social especificamente? Vai ser a professora Barroco, neste outro livrinho da Biblioteca Básica, que vocês devem conhecer, que é o livro Ética, Fundamentos Sócio-Históricos, da professora Maria Lúcia Barroco. Bom, para iniciar, primeiro eu quero que a gente pense, a gente traga uma reflexão a respeito do que é a ética, como ela surge. Nós vamos, neste primeiro momento, desestigmatizar o mito que existe a respeito da ética, do comportamento ético-moral. Há uma falácia que se coloca que todo ser humano é ético, ele nasce ético. Nós que bebemos da perspectiva crítica, nós não concordamos. O ser humano não nasce ético. A ética, o comportamento ético-moral é uma construção socio-histórica, é uma construção social. É isso que esse livro vai trazer para a gente um pouco. Então, vamos iniciar a nossa discussão primeiro compreendendo a gênese do comportamento ético-moral. Para isso, eu vou solicitar que vocês façam um exercício quase que imaginativo comigo, de se reportar à sociedade primitiva, lá a sociedade das cavernas mesmo, o ser humano primitivo. Naquele momento, o ser humano, ele estabelecia uma relação com a natureza pautada nos instintos, correto? Quando o ser humano estabelecia uma relação pautada nos instintos, nada o diferenciava dos outros animais na natureza.
Vai ser a partir da apropriação do trabalho ontológico que o homem vai modificar a relação que ele estabelece com a natureza. Quando o homem se apropria do trabalho ontológico, que seria o trabalho ontológico tentando ser didática e o mais simples possível em virtude da limitação do nosso tempo. O trabalho ontológico é a transformação da natureza para atender às necessidades humanas. Então, o homem modifica a natureza para atender às suas necessidades. Num segundo momento, a gente vai ver que, inclusive, essa transformação vai também transformar o próprio homem. Mas isso é uma discussão mais à frente. Então, o homem vai transformar a natureza para atender às suas necessidades, ele vai se apropriar do trabalho. Com essa apropriação do trabalho ontológico, o homem deixa de estabelecer uma relação instintiva com a natureza e passa a estabelecer uma relação racional. Significa que ele abandonou os instintos e leia-se aqui. O que é que eu quero dizer por instintos? Instintos são todos os sentimentos humanos. E sentimentos envolvem aí amor, ódio, raiva, rancor. Todos os sentimentos estão na órbita dos instintos. O ser humano abandona os instintos? Não. Ele continua tendo instintos, mas ele vai submeter esses instintos ao crivo da razão. Ou seja, antes de materializar, de objetivar qualquer prática, ele vai estabelecer, ele vai colocar esses sentimentos no funil, no espaço da razão para poder fazer essa análise se vale a pena ou não seguir. Quando o ser humano se apropria do trabalho ontológico, ele transforma a natureza para atender às suas necessidades. Isso modifica. O ser humano passa a agir de forma racional. Ele passa a ter características teleológicas de pré-ideação. Que seria isso? Seria antever uma situação, ou seja, antes de construir qualquer situação, antes de construir um copo, o ser humano já pensou, já imaginou, já tem todo o desenho institucional tratado na sua cabeça antes de existir materialmente. É isso o que o diferencia dos outros animais. Mas vamos nos reportar para ficar um pouco mais claro, uma citação de Marx. Marx diz que uma abelha, ela pode construir um excelente, maravilhoso, um perfeito favo de mel, melhor do que qualquer arquiteto. Mas o que diferencia a abelha do arquiteto? A abelha, ela não pensou, ela não raciocinou a respeito da construção, do desenho daquele favo de mel. É uma programação genética, instintiva. Ela faz para além da vontade dela. O ser humano não. O ser humano pensou, projetou, idealizou aquele favo de mel antes na sua cabeça para em seguida materializar. E, inclusive, ele pode modificar o desenho do favo de mel, fazer um outro desenho geométrico. A abelha não. A abelha foi programada para fazer daquela forma e vai repetir eternamente dentro daquele modelo. O ser humano não, porque nós agimos racionalmente. E isso que é que tem a ver, professora, com a questão da ética? Veja, quando o ser humano transforma a natureza e passa a atender às suas necessidades via trabalho ontológico, ele percebe que não há mais a necessidade de migrar de um espaço para o outro para obter suas necessidades de sobrevivência. O que é isso? Vocês lembram lá em História, no ensino médio, que o professor de História nos dizia que o ser humano, ele era nômade, ou seja, ele migrava de um espaço para o outro para atender suas necessidades. Ficava nesse espaço, depois que se esgotavam os recursos naturais, ele migrava para um outro espaço, o que era muito perigoso, porque eram longas distâncias, existiam grandes animais, grandes predadores, mas o homem não tinha alternativa naquele momento. Quando o homem se apropria do trabalho ontológico, ele percebe que ele não precisa mais ser nômade, ele não precisa mais migrar de um espaço para o outro. Porque ele pode produzir tudo o que ele necessita naquele determinado espaço geográfico para sempre. Ou seja, ele se torna sedentário. Quando o homem
percebe que ele pode ficar no mesmo espaço por muito tempo, e isso não vai ferir a sua sobrevivência, ele inclusive vai começar a criar situações interessantíssimas para a humanidade, como por exemplo a agricultura, o fogo, né? A lógica das irrigações. A agricultura vai fundar a comunidade primitiva, vai permitir que os homens fiquem convivendo no mesmo espaço geográfico para o resto da vida. Só que isso gera um problema. Qual é o problema? Se o homem tinha que ter medo antes de migrar de um espaço para o outro em longas distâncias para garantir a sua sobrevivência, agora ele não tem mais esse medo porque ele pode ficar num espaço para sempre. Mas gera um outro medo. Agora o ser humano vai ter que viver com outros seres humanos numa comunidade por muito tempo. E o ser humano começa a perceber que isto é um problema. Por quê? Se não existiam regras de comportamento ético-moral, o que obrigaria um ser humano a respeitar o outro, a não machucar o outro? Nada. Agora, o problema é outro. Agora, o medo não é com um grande predador. Agora, o medo se estabelece com os próprios seres humanos. E aí, o ser humano sente a necessidade de criar regras de comportamento ético-moral para garantir a sobrevivência da espécie humana. Porque ele percebe que se ele não criar regras de comportamento ético-moral, há uma séria possibilidade de eliminação da espécie. E o ser humano vai, a partir desse momento, começar a refletir e a pensar formas de criar regras de comportamento que garantam uma convivência pacífica entre os outros seres humanos. E aí nós vamos ter a gênese de protoformas, das formas mais primitivas de um comportamento ético-moral. Eu quero ressaltar aqui uma situação bem importante. As primeiras regras de comportamento ético-moral vão ser muito precárias, tendo em vista a elaboração mental que eles tinham naquele momento. A capacidade cognitiva dos seres humanos estava iniciando. Então, a gente vai ter situações como, por exemplo, a lei de Talião. Olho por olho e dente por dente, que vai trazer aí um freio para que o ser humano não machuque um outro. Essa lei de Talião vai trazer a questão da proporcionalidade crime-punição. Por que proporcionalidade crime-punição, professora? Porque antes, qualquer ato que feria a comunidade, a sanção que era dada era a pena de morte. Então, existia uma desproporcionalidade. Então, com a lei de Talião, houve uma proporcionalidade. Então, se você rouba, você vai ter a sua mão cortada, né? Hoje, a gente falar isso é impactante, eu tenho total consciência disso e certeza. Mas por quê? Porque nós estamos olhando para a ética com o olhar contemporâneo. E isso é uma visão anacrônica. Eu não posso olhar o passado com a visão do hoje. Porque aqueles indivíduos eram fruto e modelo daquele momento histórico. Para eles, isso foi uma grande evolução. Obviamente, a história vai mostrar que essa legislação não é o suficiente, né? Porque se a gente continuasse seguindo essa mesma lógica, o que provavelmente aconteceria? Viveríamos numa sociedade, né, de decepados. E isso seria um grande problema. E aos poucos, as normas de comportamento ético-moral vão se complexificando. O ser humano vai articulando categorias importantes, como a alteridade, que é o respeito ao outro, que é o exercício de se colocar no lugar do outro, que é a empatia. Veja, não é simpatia. Empatia não é você amar uma pessoa, não é você ser amiga dessa pessoa, não é você gostar dela, não. É você compreender, é um ser humano diferente de mim, mas é um ser humano. É uma pessoa que eu posso concordar, que eu posso até não gostar, mas que eu tenho a obrigação de respeitar, porque ela é um ser humano. Eu me coloco no lugar dela. A alteridade vai ser uma grande revolução cognitiva, né? O ser humano vai trazer essa percepção de que ele necessita se colocar no lugar do outro para poder estabelecer uma relação. Uma outra categoria importante é o autodomínio.
é o domínio das paixões. E aí entenda, paixão, eu estou falando de instintos, de sentimentos desenfreados, certo? Não é a paixão no sentido romântico, da lógica romântica do século XIX. Não é isso, tá? Então, é controlar os seus instintos. Por quê? Nós, seres humanos, embora hoje tenhamos uma capacidade racional, nós somos considerados, né, seres racionais e somos, mas isso não abandona a nossa dimensão instintiva, né? E o exercício do autodomínio é fundamental para garantir a sociabilidade. Um exemplo, se uma pessoa, ela fecha você, ela num trânsito, ela acaba impedindo o seu deslocamento no trânsito, você está estressado e possesso, você sai do carro e bate nessa pessoa, vai trazer consequências severas para a sua vida, né? Vai trazer talvez uma punição policial, uma sanção jurídica ou mesmo a morte, né? Então, o que seria o autodomínio? É um processo de avaliação das consequências. Eu avalio. Bom, me acontece uma situação X. Eu estou com muita raiva, mas eu coloco esse sentimento no crivo da razão e eu começo a avaliar. Vale a pena reagir de forma violenta? Será que se eu agir de forma violenta, será que eu não vou pagar uma sanção por isso? Será que eu não vou ter uma consequência muito ruim em virtude disso? E aí eu avalio, olha, tô no trânsito, a pessoa me fechou. Se eu sair e bater nela, talvez ela bata em mim, né, com mais força. Talvez eu vá presa, talvez eu pague uma sanção judicial. E aí eu freio aquele instinto violento e vou resolver a situação dentro do diálogo, dentro de outras situações. Isso é fundamental. Uma outra característica importante é a tolerância. A tolerância, que é uma categoria importantíssima, né? Que é reconhecer que nós vivemos numa sociedade diversa, numa sociedade plural, mas que eu não preciso seguir as orientações de todo mundo, eu não preciso concordar com todo mundo, mas eu devo respeitar. Tolerar não é aceitar tudo. Vejam que existe aí uma questão importante. Tolerar é aceitar as diferenças, seja de ordem religiosa, cultural, de etnia, de gênero, do que for. Mas existem algumas pessoas conservadoras que dizem o seguinte: se é tolerância, então eu tenho que tolerar tudo, inclusive o discurso homofóbico, o discurso fascista, o discurso nazista. Não. Por quê? Vejam, a tolerância é o diálogo e a convivência de várias formas de pensamento, matrizes de pensamento que vão dialogar e discordar. Tudo bem. Agora, não há a possibilidade de aceitar um discurso, uma matriz de pensamento que elimina todos os outros. Por que não dá para tolerar o preconceito? Por que não dá para tolerar a homofobia? Por que não dá para tolerar o nazismo? Porque são formatações de pensamento que, ao entrar naquele espaço, elimina todas as outras formas de pensamento. Então, não é possível. É como, vamos trazer um exemplo. Temos várias pessoas dialogando. E aí, uma pessoa quer entrar nesse diálogo. Mas para ela entrar nesse diálogo, se ela entrar nesse diálogo, ela vai matar todos os outros que discordam dela. Então, não há possibilidade de aceitar o discurso preconceituoso, o discurso machista, o discurso homofóbico, porque ele elimina todos os outros, né? Então, a tolerância é tolerar o diferente, né? É tolerar as formas de pensamento, as opções. As pessoas não precisam pensar da mesma forma, mas há uma necessidade de respeito. Eu posso discordar de você, eu posso pensar diferente de você, mas eu tenho que ter um profundo respeito. Por que a lógica, o pensamento conservador, machista, homofóbico não pode ser tolerado? Porque ele elimina os outros discursos e porque a Márcia Tiburi vai dizer naquele livro Como Conversar com o Fascista, que o fascista, ele não conversa, né? Ele tem uma comunicação violenta. O discurso dele elimina o discurso do outro. Numa lógica plural, a gente precisa abrir as possibilidades e ouvir, né, todos nesse sentido.
Depois a gente vai discutir um pouco mais com vocês aí no debate. Eu vou só avançar para a gente discutir outras questões, tá? Então, com a comunidade primitiva, a gente vai ter essas categorias agora articuladas, certo? Então, vamos só recapitular. Trabalho ontológico, né? Vai tornar o homem um ser racional, vai mudar a forma de mediação do homem com a natureza, que cria, por sua vez, a agricultura, que, por sua vez, cria a comunidade primitiva e que, por sua vez, cria o comportamento ético-moral, certo? O comportamento ético-moral, no primeiro momento, é criado para garantir a sobrevivência da espécie. Na sociedade moderna, a partir da sociedade moderna, as normas de comportamento ético-moral serão apenas para garantir a sobrevivência? Não mais, não mais. Continua sendo para garantir uma convivência harmônica e pacífica. Você pode até me dizer, mas professora, mesmo com as regras de comportamento ético-moral, ainda existem pessoas infringindo a lei. E eu concordo com você, sem dúvida, mas imagine se não existisse, né? Se com regras de comportamento ético-moral nós ainda temos indivíduos que infringem as regras e as leis, imagine sem esse mecanismo. Seria a barbárie, né? Seria o caos. E aí o que é que vai acontecer? Na sociedade moderna, e aqui eu parto da sociedade moderna a partir do século XIX, as regras de comportamento ético-moral vão se complexificando. E ela vai deixar de ser apenas um mecanismo para garantir a sobrevivência da espécime e passa a ser uma capacidade de refletir sobre aquilo que estamos fazendo. Veja, então agora a professora tem uma distinção entre ética e moral. Veja, a moral tem a ver com um costume de regras e de valores que são específicos de determinados locais. A moral, tentando ser didática, e por favor me perdoe, eu não quero ser simplista, nem reduzir o debate e a discussão, mas em virtude do tempo eu terei que ser o mais objetiva possível. Depois nos debates a gente pode aprofundar um pouco mais, tá? A moral seria uma discussão local, seria um conjunto de regras de comportamento que garantem a sobrevivência da espécie, daquelas pessoas naquele momento e que dão significado à vida delas. E esta moral, ela está impregnada, ela está associada com os hábitos. Ela está muito próxima dos hábitos. Quer dizer que a moral, ela é internalizada via hábitos? Sim. Porque o hábito, ele facilita a existência, né? A repetição, ela acaba fazendo com que o homem internalize mecanicamente as situações. Por exemplo, no Brasil, nós somos habituados a tomar banho todos os dias, né? É um comportamento que foi internalizado por hábitos. Então, a gente acorda e vai tomar banho, nem pensar, né? Assim, já é um processo automático. Então, a moral, essas regras de comportamento ético-moral são internalizadas, né? São associadas aos hábitos. Mas, professora, a moral, ela vai variar? Vai. Por exemplo, no Brasil, é considerado uma regra de comportamento ético-moral que as pessoas estabeleçam casamentos monogâmicos, né? Assim, que o homem e a mulher casem formalmente com um parceiro só. Mas nos países do Oriente Médio, essa regra vai se alterar, né? O homem pode ter várias mulheres. Então, isso vai se alterar. Por exemplo, no Oriente Médio, é absolutamente considerado educado você comer com as mãos, né? No Brasil, não, a gente precisa comer com garfo e faca. Ou, em alguns países, é muito natural que homens heterossexuais, inclusive, andem de mãos dadas, né? Aqui não. Aqui seria considerado uma coisa estranha. Normalmente é um casal, homem e mulher, que vai andar de mãos dadas. Então, a moral vai se alterar. A moral é um conjunto de valores específico de determinados locais. E a ética, professora? A ética é uma reflexão acerca da moral. A ética, ela pensa a moral. Então, vamos tentar entender assim. A ética seria universal e a moral seria singular, certo? A ética, inclusive, vai questionar os valores ético-morais.
A ética vai questionar a moral. A ética vai questionar, mas por que isso é correto nesse determinado espaço e neste outro não é, né? A filosofia vai ser um grande aporte da ética, dessa reflexão. A ética está associado a grandes abstrações. Eu vou trazer um exemplo. Sartre, na Segunda Guerra Mundial, teve um aluno que o perguntou, né, contou a sua situação e queria um conselho ético. Então ele disse, olha, meu pai morreu lutando contra os alemães na guerra. Meu irmão também morreu lutando contra os alemães na Segunda Guerra. E eu quero morrer lutando pelo meu país, mas a minha mãe agora está sozinha. E eu estou em dúvida, o que é que eu faço? Eu vou lutar lá pelos alemães para ser um herói da pátria ou eu cuido da minha mãe? Ele queria uma resposta para essa situação, né? E aí Sartre, sendo muito fiel à ética, Sartre não vai dar uma resposta pronta. Sartre vai fazer com que ele reflita. Ele vai dizer o seguinte: isso é uma escolha sua. Não existe um modelo, não existe uma regra. Mas no fim, você vai ter que assumir as consequências das suas escolhas. Porque a ética nos diz isso. A ética diz que todo indivíduo pode escolher. Inclusive, é um dado e é um valor do trabalho ontológico. Nós só tivemos a liberdade, essa categoria liberdade, a partir do trabalho ontológico. Por quê? É o trabalho ontológico que cria as possibilidades de escolha. Quando o ser humano não tinha nada, ele não tinha fogo, não tinha agricultura, ele só podia escolher. Como é que ele ia escolher? Era comer carne crua ou carne crua, dormir no escuro ou no escuro. Não tinha possibilidade. Quando o trabalho ontológico cria as situações, ou seja, dá a ele possibilidade de escolha, esse trabalho cria a liberdade. Porque a liberdade só existe com a alternativa entre várias escolhas. Se você não tem várias escolhas, você não é livre. Se o indivíduo diz aqui, temos o branco, para você escolher, é o branco ou o branco, isso não é liberdade. Liberdade é quando eu tenho várias opções. E aí Sartre vai dizer o seguinte, você vai escolher, você é livre para escolher ir para a guerra, lutar e talvez morrer como um herói ou cuidar da sua mãe. Isso é uma escolha sua, isso é uma reflexão sua. Mas no fim das contas, você vai ter que assumir as consequências. Porque liberdade é fazer uma escolha dentre um leque de alternativas que se colocam, mas assumir as consequências dessas escolhas. E isso eu acho que é um dado difícil. As pessoas contemporaneamente, elas se sentem muito à vontade em dizer eu sou livre, né, eu gosto de escolher. Mas na hora de assumir as consequências, a gente tem algumas dificuldades, algumas ressalvas. Veja, para que a gente seja considerado um ser ético-moral, eu preciso assumir as consequências. Exemplo, se eu opto livremente por beber e dirigir, eu tenho que assumir a consequência, talvez, de ser multada, de provocar um acidente no trânsito, de matar ou morrer. Eu opto, enfim, eu tenho uma prova, o professor está dando aula e eu poderia ter estudado, mas eu opto por não estudar e utilizar um mecanismo que seria o da cola, da fila. Mas aí eu preciso assumir as consequências de, se pego, ter uma nota, né, baixa, né, ser reprovado nesse processo. O problema muitas vezes é porque nós só desejamos, nós só queremos aceitar as consequências positivas das nossas escolhas. E isso não é ser maduro, isso não é ser ético. Ser ético é assumir as consequências dos meus atos, sejam elas boas ou ruins. E isto é uma abstração ética, ou seja, é ser responsável por aquilo que eu digo e por aquilo que eu faço. E aí eu vou trazer como referência para vocês um livro muito legal do professor Mário Sérgio Cortella e do professor Clóvis de Barro, Ética e Vergonha na Cara. Esse livro, ele não vai trazer uma discussão histórica, tá? É uma discussão contemporânea da questão da ética, muito pautado numa ética da virtude, que é um ramo da filosofia, né, da filosofia da ética, que vai discutir essas questões. E ele vai dizer o seguinte, a ética
é uma regra, uma abstração, uma necessidade para garantir uma convivência pacífica. Mas na sociedade contemporânea, a gente tem uma coisa chamada ética da conveniência. Então, eu sou ético até o ponto que é conveniente para mim. E ele vai trazer um exemplo muito legal e muito emblemático. Existe um corredor, aconteceu de fato nessa situação, um corredor que estava lá ganhando na corrida, E ele não percebe, ele em um determinado momento para tirar foto com os jornalistas. E ele não percebe que ele não tinha passado da linha de chegada. E aí a pessoa que estava em segundo lugar, o segundo corredor, poderia ter se aproveitado do fato, né? Mas o que é que ele faz? Ele grita para o que está lá na frente e diz: corre que você não chegou. Mas ele não entende, talvez porque a língua e a nacionalidade deles eram diferentes. E ele não percebe e continua tirando fotos. O que é que o rapaz atrás faz? Empurra ele para a vitória. E aí os jornalistas ficam pasmos com a situação e perguntam: mas por que você fez isso? E ele vai dizer: isso o quê? Ele não entende, porque para ele não existia outra possibilidade que não a de ser ético. E aí o jornalista explica: por que você não passou na frente? Não seria errado, estava na norma, estava tudo ok. E ele olha para o jornalista e diz: se eu ganhasse dessa forma, de que forma eu olharia para minha mãe? Isso é ética, né? É fazer o que é correto mesmo diante das facilidades, mesmo que ninguém esteja vendo. E nessa sociedade, o que é que a gente tem? A gente tem algumas situações que são problemáticas. Existem indivíduos que mudam o discurso, corrompem um discurso para ter um ganho secundário. Por exemplo, eu estava assistindo uma palestra do professor Leandro Carnal, inclusive para me preparar para a conversa com vocês, e ele diz que há muitos anos ele encontra alunos no dia de prova que chegam atrasados. E ele olha para o aluno e diz: você está atrasado? Nunca o aluno disse: sim, professor, eu estou atrasado porque o ônibus atrasou ou porque eu vim, né, de um lugar mais longe. Não, eles colocam: não, eu não me atrasei, foi o ônibus. Não, eu não me atrasei, foi o celular que não despertou. Veja, eu não assumo as consequências dos meus atos. Qual seria o posicionamento? Assumir: sim, eu me atrasei por esta razão. Então, nós temos uma tendência a mudar o discurso para ter um ganho secundário. Então, a ética vai refletir sobre essas situações, né? O discurso da pós-verdade gosta muito disso. O discurso da pós-verdade altera um fato para ter um ganho secundário. Por exemplo, os ideólogos de um ramo da climatologia que colocam que não existe aquecimento global. Quando as principais figuras importantes da climatologia, né, onde as calotas polares estão sendo filmadas ao vivo, via satélite, por anos a fio, mostram que está havendo um derretimento das geleiras. Mas essas pessoas colocam que não. Então, é importante que a gente discuta a questão ética, porque discutir a questão ética é o estudo e a elaboração de mecanismos para uma convivência. Não seria uma convivência pacífica, porque nós vivemos numa sociedade de classes, que sempre haverão conflitos, mas uma convivência minimamente pacífica, né? Uma convivência que garanta padrões de civilidade, que garanta, né, uma sobrevivência, um respeito mútuo. Então, ficamos aqui nessa compreensão da gênese da ética, né, depois do comportamento ético-moral e da ética e moral hoje. Agora deixa eu fazer uma interlocução com o serviço social, que é o nosso ponto importante. Bom, nós do serviço social nascemos regidos por uma ética tradicional, uma ética conservadora. Nós nascemos ligados aos dogmas da igreja que traziam a naturalização do ser humano. Então, se você é bom, né, isso é natural, a bondade é uma questão natural dada por Deus, porque o ser humano é imagem e semelhança deste Deus. E, por favor, aqui eu tenho um total respeito por todas as religiões, não é uma crítica à religião. Por favor, compreendam essa situação, é uma discussão a respeito da ética no serviço social. E o serviço social, num determinado momento da profissão, vai começar a repensar esta ética. Ele vai começar a repensar, a fazer um grande processo de autorreflexão.
Que momento será esse? Vocês já estão cansados de ouvir, mas é importante ver mais uma vez, né? Ouvir mais uma vez. É o movimento de reconceituação do serviço social. O movimento de reconceituação do serviço social vai trazer uma matriz de mudança na profissão do ponto de vista teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo. Nós vamos nos situar aqui no componente ético-político, certo? Qual é o momento emblemático em que o serviço social vai romper com esta ética tradicional, dogmática, né, vinculada às doutrinas e aos dogmas da igreja, com o movimento de intenção de ruptura, que é o terceiro momento do movimento de reconceituação? Vocês sabem que o movimento de reconceituação se pauta por 3 momentos: a modernização conservadora, a reatualização do conservadorismo e o movimento de intenção de ruptura. O movimento de intenção de ruptura vai ser emblemático, porque vai ser o primeiro momento na profissão em que o serviço social faz uma opção mesmo, ético-política, por romper com o pensamento conservador e com essa ética conservadora. Mas veja, o movimento de intenção de ruptura, num primeiro momento, terá equívocos. Veja, o movimento de intenção de ruptura terá 2 grandes momentos. Um primeiro momento em que os profissionais se apropriam dos referenciais marxistas por outras fontes. Por quê? Em virtude do contexto histórico, minha gente. Veja, as pessoas estavam num processo de redemocratização. Então, nem era totalmente o período da ditadura, da autocracia na sua forma mais dura, mas também não era democracia. Então, era complicado ter acesso aos referenciais marxistas e isso colocava em risco a vida das pessoas. Então, qual era a estratégia para ter acesso aos referenciais marxistas? A estratégia seria buscar a leitura dos referenciais por outras fontes. Isso foi importante, nós não podemos negar que foi importante, mas traz problemas. Por quê? Esses autores, eles vão trazer uma visão equivocada do pensamento de Marx. E aí, num primeiro momento, a gente vai confundir, por exemplo, militância política com dimensão política. Professora, a militância política não é importante? Ela não traz a questão da dimensão política? Ela é muito importante. Por favor, aqui todo o meu respeito aos profissionais que militam. E é uma parte da dimensão política, mas não é a única. A questão é esta, não é a única, mas naquele momento eles tinham essa visão, né, muito simplificadora de que a militância política era a dimensão política. E aí o serviço social vai abandonar os espaços do Estado e vai acreditar que só é possível fazer serviço social nas comunidades, né, voluntariamente, o que é um retrocesso. O serviço social, nesse primeiro momento também, vai se filiar, ela vai se articular com outras correntes. Nesse momento, no final aí dos anos 70, início dos anos 80, o serviço social vai simpatizar muito com uma coisa chamada teologia da libertação. E ele vai tentar, né, unir o marxismo com o cristianismo. Por favor, também, as pessoas que são simpáticas à teologia da libertação têm todo o meu respeito. Eu não estou aqui de forma nenhuma colocando que é uma coisa equivocada ou ruim, muito pelo contrário, tem todo o meu respeito, né? É uma proposta muito interessante da igreja, uma vertente da igreja católica crítica, né? Vamos dar a César o que é de César, inclusive os profissionais que bebem da teologia da libertação, né, vão ser excomungados da igreja, tem todo, né, da igreja, da ala tradicional da igreja, então tem todo o meu respeito. O que eu quero dizer é que essa mistura da perspectiva teórica marxista com o cristianismo não funciona. Por que não funciona? Porque cai no ecletismo. Veja, o que é o marxismo? É uma perspectiva teórica, materialista, que acredita que o material cria o imaterial, cria o subjetivo. E o que é o cristianismo? É fé. Não é teoria. E se pauta numa perspectiva muito metafísica. O que é metafísica? É aquilo que está para além da física. Acredita-se que o sobrenatural, uma entidade, uma pessoa, uma situação que eu não posso tocar nem provar, cria o material. Veja, um anula o outro. Um diz que o material cria o imaterial. E o outro diz que o imaterial cria o material. Uma questão anula a outra. Eu estou tentando unir uma perspectiva teórica com um dogma.
né? São situações opostas. Professora, quer dizer que eu não posso gostar na minha vida privada? Claro que pode, não há problema nenhum. Você pode ter a fé que você quiser, não há problema nenhum você ser simpatizante. O que não pode é misturar isso dentro da profissão. Dentro da profissão, eu preciso compreender que nós bebemos de uma perspectiva crítica, de uma teoria específica, né, que bebe de um método materialista, dialético, que não há possibilidade de mesclar com situações que não são possíveis. Porque o que é o ecletismo? O que é o ecletismo? É a tentativa de unir situações que são possíveis, que são impossíveis de união. É como água e óleo, né? Então não há possibilidade. Nesse primeiro momento, nós vamos ter essa compreensão equivocada. Tem um tempo, Shelley, para concluir? Tá muito tempo ainda. Pronto. Quando é que a gente começa a se achar na profissão? Nós começamos a nos acharmos quando o serviço social passa a beber de Marx por Marx. Né? E quando é que isso se dá? Com um processo já de democratização, quando a sociedade já volta ao âmbito da democracia. Então os profissionais vão beber de Marx, né? Vão compreender a perspectiva, o método e vão começar a ter a correta interpretação. Inclusive eu faço uma indicação para vocês de um livro que é uma biografia, né? Porque muito se fala a respeito de Marx, mas pouco se sabe, de verdade. E existem muitas biografias que são despreocupadas. Vejam, não tem tanta preocupação em fazer um material que respeite a vida e obra dessa pessoa, né? Existem biografias que não são tão confiáveis e essa daqui é muito boa, muito confiável, que é Marx, Vida e Obra, do Leandro Conder, da Expressão Popular. Muito boa essa biografia para que a gente possa compreender um pouco quem foi Marx. O filme também. Sim, o recente filme, né, que também é uma grande indicação para que a gente veja. Então, quando os profissionais de serviço social, eles passam a ler Marx por Marx, eles abandonam os equívocos do primeiro momento do movimento de reconceituação. Professor, quais são esses equívocos? Esses que eu coloquei para vocês anteriormente. Achar que dimensão política se reduz à militância política, por exemplo. Onde é que está isso? Esses equívocos do movimento de reconceituação, uma grande referência para discutir isso vai ser o livro Renovação e Conservadorismo no Serviço Social, da professora Marilde Yamamoto, onde ela vai discutir o serviço social alternativo, que é esse serviço social, como eu já havia dito para vocês, que vai se negar a trabalhar nos espaços públicos e vai dizer, eu faço serviço social de verdade na comunidade voluntariamente, o que é um retrocesso. E acredita que a dimensão política é apenas a militância. A professora Marilda vai esmiuçar isso aqui muito bem. Mas, lembrando, claro que isto é compreensível. Naquele momento, os profissionais não tinham acesso aos referenciais marxistas. Por isso, esse equívoco. Então, é absolutamente compreensível neste dado momento histórico. Mas o serviço social, ele vai abandonar esses equívocos em que momento? Quando a professora Marilde Yamamoto, ela vai ser a primeira intelectual do serviço social que vai trazer uma correta interpretação de Marx para o serviço social. Quem é que está dizendo isso? Não sou eu, isso está posto no livro Ditadura e Serviço Social, do professor Zé Paulo Neto, onde ele tem um trecho só para trabalhar a influência da professora Marilda no serviço social. Então, com a professora Marilda, que vai ser a primeira intelectual do serviço social, que vai trazer a correta interpretação do marxismo, nós vamos começar a nos encontrar. E o serviço social vai começar a refletir a respeito da sua ética. Ele vai abandonar essa ética militante e vai adotar uma ética emancipatória. O serviço social vai compreender que o processo de transformação da sociedade precisa se pautar pela emancipação. E aí, claro, respeitando, para Marx, a emancipação primeiro precisa ser uma emancipação política, para em seguida ser uma emancipação humana. E aí nós vamos começar a construir
os documentos voltados para a questão ética no serviço social, pautados numa ética emancipatória. Professora, qual é o primeiro... Eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo, que acho que talvez vocês estejam se perguntando. Qual é o primeiro código de ética do serviço social que é crítico? Eu digo para vocês, é o de 1986. Mas ele não está posto no momento em que o movimento de intenção de ruptura tem equívocos? Sim. O primeiro código de ética crítico do serviço social será o de 86. Ele terá equívocos, claro, em virtude da aproximação com o marxismo vulgar, ou seja, Marx sem Marx. Mas nós não podemos deixar de levar em consideração a sua importância, porque ele vai ser o primeiro código de ética crítico. E o Código de 93? O Código de 1993 é o código que nós seguimos até hoje, mas ele é uma revisão do de 86. Então quer dizer que o de 86 não foi descartado, né? Ele foi aperfeiçoado, ele foi revisado, foram aparadas as arestas. E no Código de 1993, né, estão postas várias situações que eu sugiro que vocês leiam, né? No Código de 93, um princípio, né, uma situação está posta que é muito importante, que é a defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio, de todas as formas de arbítrio e autoritarismo. Que se vocês quiserem, outra indicação, sou a professora das indicações, né? Então, se vocês quiserem discutir um pouquinho da questão da ética no serviço social, a professora Barroco também tem esse livro, Ética e Serviço Social, Fundamentos Ontológicos, que ela vai discutir desde a ética tradicional, que eu estou tentando discutir aqui com vocês resumidamente, até a chegada da ética crítica emancipatória, certo? Eu estou me reportando a ele para a gente fazer a discussão. Então, no Código de 93, ele vai trazer uma grande modificação. O Código de 93 do Serviço Social vai trazer a perspectiva ética emancipatória e a construção de um projeto de sociedade emancipatória para além do capitalismo. Veja, diferente dos outros códigos de éticas, né, das outras profissões, normalmente nas outras profissões, os códigos de ética, eles versam sobre um manual do que pode, um receituário, o que pode ou o que não pode ser feito, certo? Tá lá posto. É muito pautado na lógica do direito positivo. Pode, não pode, acabou, não tem margem para questionamentos. Não é que o nosso código de ética não tenha isso. Claro que ele tem as situações que são possíveis e as situações que não são possíveis. Mas ele avança. Ele vai para além. Porque ele está colocando também a proposta de contribuição para a construção de um novo projeto de sociedade. Ou seja, ele está colocando uma dimensão societária, emancipatória, por compreender que só é possível... Vamos tentar lá ser um pouco ser objetivo. Só é possível romper com a desigualdade, só é possível romper com a fome, com a miséria, com a desigualdade, se nós rompemos com o modo de produção capitalista. Mas, professora, isso talvez não seria uma lógica utópica? Eu concordo com você. Talvez seja uma lógica utópica, mas vamos tentar também entender essa categoria utopia, tá? Vamos tentar refletir comigo? As utopias, elas são necessárias. Veja, no modo de produção feudal, século 17 e 18, os indivíduos viviam regidos sob um modo de produção escravista, onde as pessoas, de fato, tinham grilhões nos seus pés, onde um era propriedade de outro, era servo do outro. Naquele momento, existiam grupos abolicionistas, as pessoas que estavam engajadas nos movimentos, lutando para romper com essa realidade. Vocês acham que não existiam pessoas naquele momento que olhavam para esses indivíduos que lutavam e diziam: para que vocês estão lutando? Isso nunca vai mudar, são um bando de loucos, não é verdade? E obviamente que a mudança de uma sociedade estratificada, se você nasce pobre, você morre pobre, independente se você tem condições financeiras ou não, independente se você avança na pirâmide da sociedade, isso não muda. Esse processo de mudança não se deu com 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, foram séculos.
E é claro que boa parte das pessoas que estavam lutando sofreram, foram apontadas, foram colocadas como os lunáticos, como aqueles que estavam lutando para uma situação que jamais aconteceria. Vários ideólogos conservadores, como Edmund Burke, vai se colocar contra. Porque o que é o conservadorismo? Isso existe toda uma discussão. Por favor, gente, eu sei que é uma discussão ampla e que não se resume ao que eu vou dizer, certo? Mas é apenas para que a gente pontue. O conservadorismo é uma perspectiva que quer manter o status, quer manter a realidade tal qual ela está posta. Esses indivíduos queriam manter essa realidade. E as pessoas que lutavam contra foram estigmatizadas. No entanto, graças à Revolução Francesa, as revoluções burguesas, nós rompemos com o modo de produção feudal e estamos no modo de produção capitalista, que é diferente. Veja, nós tecemos todas as críticas ao modo de produção capitalista e são justas e devem ser tecidas. Mas é preciso que a gente também avalie. Sair do modo de produção feudal e ingressar no modo de produção feudalista foi uma conquista significativa, porque vão trazer ideais que são iluministas, a racionalidade, o homem agora vai ser o centro do universo. Não quer dizer que as pessoas deixaram de ter fé, por favor, mas quer dizer que agora as explicações são pautadas pela razão. Agora, se uma pessoa tem um ataque epiléptico, ela não vai ser considerada louca ou endemoniada e por isso vamos matar. Ela vai ser considerada uma pessoa doente que precisa de tratamento. Isso foi fantástico. A expectativa de vida das pessoas aumentou. Antes as pessoas viviam aí 20, 30 anos no máximo, porque não existia a penicilina. Hoje a nossa expectativa de vida aumentou consideravelmente. Hoje as mulheres têm espaço no mercado de trabalho com problemas. A discussão feminista nos importa, é muito importante, ainda temos muito a avançar, mas hoje as mulheres podem trabalhar, podem estudar, tem tantas situações. Isso são ideais da Revolução Francesa. Onde reside o problema? Quando os ideólogos da Revolução Francesa corrompem com seus próprios princípios, e deixam o caráter emancipatório e passam a dominar tanto quanto os outros modelos. Mas isso é um grande avanço, Então vejam, a utopia ela é importante. Foi graças aos indivíduos que lá no século 17 e 18 pensaram e lutaram, não só pensaram, existe a praxis aí, a atividade transformadora. Só pensar é muito importante, mas é preciso estar associada a uma ação transformadora, a questão da praxis, A gente não pode se limitar ao marxismo utópico. Nós precisamos beber muito, eu gosto muito do marxismo leninista, que é a ação, que é o pensamento articulado a uma prática transformadora. Então, esses indivíduos pensaram e lutaram para a modificação dessa sociedade. E são graças a eles, perdão pelo meu português aqui, eu estou um pouco empolgada com a conversa. Então, é graças a eles que nós vamos hoje gozar da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Mas, professora, essa liberdade, essa igualdade e essa fraternidade são formais, estão no âmbito meramente formal. Eu concordo com vocês, nós temos que criticar isso e avançar. Mas o fato de ter estes mecanismos em lei já é um grande avanço. Antes, nem isso existia. Se uma mulher apanhasse do marido, fosse buscar a autoridade local no século XVIII, ele ia mandar ela para casa. Porque não estava posto na lei que isso era crime. O marido tinha total autonomia para ferir a mulher se quisesse, porque ela era uma propriedade privada dele. Então, há ganhos significativos, A utopia é importante. Voltando para o nosso código de ética. Ele tem uma dimensão de uma construção de um novo projeto de sociedade, que para muitos é utópico. Mas nós já vimos que as utopias podem se concretizar. Mas eu acredito piamente que isso vai acontecer com muita luta, muito embate, muitos equívocos, e eu não verei. Nós não veremos, os meus filhos não verão, talvez os meus netos não vejam. Isso é uma luta e uma conquista para a quarta geração. Isso é uma luta e uma conquista para a humanidade, para o ser humano genérico e não para mim, Tiana. O que é isso? Tiana,
particular aqui é X pessoa que gosta disso, disso, daqui. O que é o ser humano genérico? É a identificação enquanto ser humano, independente das minhas preferências, independentemente das minhas simpatias e antipatias, eu sou humana e eu tenho valores e dignidades que são inerentes a esse processo. Então, o nosso código de ética se reporta a essa situação, que eu acho muito generoso, porque é um código de ética que não está preocupado só com as situações que são da profissão, para beneficiar a profissão. Claro que estão, por favor, não me entenda errado. É claro que a profissão, que o código de ética se preocupa com a profissão, né, com as situações que vão avançar e melhorar a profissão, mas se preocupa com a construção de uma nova sociedade, mas se preocupa com a construção de um novo modelo de sociabilidade, que não é este modelo de sociabilidade capitalista, que não é esta moral utilitarista capitalista. Nesta moral utilitarista capitalista, só serve aquilo que é útil ao capital, só serve aquilo que dá lucro. Mas, professora, como assim? Vejam, eu sou assistente social e eu quero uma sociedade justa, acredito que todos nós queremos. Mas nós sabemos que dentro do modo de produção capitalista não é possível uma sociedade justa, uma sociedade igual, porque isso coloca em risco os princípios do capital. Vamos lá trazer um exemplo. Existe um discurso aí do capitalismo humanizado. Não, nós não precisamos mudar o capitalismo, nós não precisamos romper com o capitalismo. Basta humanizá-lo. Gente, não dá para humanizar uma situação que é inumana. Olha, eu vou brincar um pouquinho com vocês aqui. Quem são meus alunos, né? Os que estão me assistindo aqui, que são meus alunos, venho repetir muito isso em sala de aula, que eu gosto muito de brincar, que eu acho que o humor é uma forma de trazer o conhecimento para próximo, para junto, para trazer empatia. Eu tenho uma cachorrinha que se chama Jujuba. E por mais que eu a ame, eu tento humanizar ela todos os dias. Eu quero que ela ande, que ela fale, que ela diga que me ama. Mas eu não consigo, porque eu não consigo humanizar uma criatura, uma situação que é inumana, não é verdade? Assim, também a gente pode processar e compreender, dentro do capitalismo. Eu não posso humanizar uma estrutura que é desumana. Por quê? Para que o capital continue existindo, lucrando e sobrevivendo aos seus ciclos de crise, ele precisa necessariamente explorar. Ele precisa necessariamente não pagar a justa quantia pela produção da riqueza que a nossa mão de obra produz. Ele necessita explorar. Para que o capital possa continuar enriquecendo, ele precisa explorar, ele precisa produzir, na justa medida, miséria. Então, como é que ele vai provocar, ele vai criar uma sociedade justa e igual, se isso eliminaria a sua lógica, a sua natureza? Se o capitalismo hoje distribuísse a riqueza, pagasse justamente, nós não seríamos capitalistas. Não haveria lucro. Vejam, existe aí, eu vou dialogar um pouco, rápido com essa questão. Existe uma falácia de que a educação é a panaceia de resolução dos problemas, que vocês devem ter visto no outro vídeo brilhante que Shelley postou aqui, né? Com a professora Aline, que eu tenho um carinho, um profundo respeito, uma admiração profunda. E elas colocaram justamente isso. Não é. Porque, veja, a educação é fundamental, né? Sem ela fica realmente mais difícil. Mas ela não é a panaceia de resolução dos problemas, porque ela não vai na raiz do problema. Como é que eu resolvo o problema da desigualdade? Indo no seio da estrutura econômica, ou seja, na distribuição da riqueza. Vou trazer um exemplozinho. Digamos que a gente viva num mundo, um paraíso, a reprodução do Éden na Terra, e a gente tenha uma sociedade 100% alfabetizada, uma sociedade com toda a população 100% de mestres e doutores. O capital vai empregar todos esses mestres e doutores? A resposta é não, não é? Porque o capital lança a mão de uma coisa chamada trabalho polivalente. Ele precisa que um trabalhador faça a função de 5 para que ele possa lucrar e explorar.
Não é verdade? Então, o que aconteceria? Nós continuaríamos numa sociedade muito injusta, porém altamente alfabetizada. Eu sempre gosto de brincar, eu digo, só vai mudar o perfil do Exército Industrial de Reserva. Agora, o nosso Exército Industrial de Reserva serão de trabalhadores ultra qualificados, serão de trabalhadores, né, doutores. O perfil da mendicância vão ser doutores. Veja, eu não quero desestimular, não é isso. A educação, ela é uma ferramenta importante e dá a possibilidade de acesso, mas ela não é a solução dos problemas. Por quê? No modo de produção capitalista, qual é o mecanismo para romper com a desigualdade? E no núcleo do problema, na produção e distribuição da riqueza. Enquanto essa produção e distribuição da riqueza se derem de forma desigual, enquanto a produção for coletiva, mas a apropriação for privada, as problemáticas serão as mesmas. Por isso os assistentes sociais, quando confeccionaram o Código de Ética de 1993, perceberam, não adianta eu ir para a comunidade, fazer o meu melhor, fazer o possível, ir armado do arcabouço teórico, metodológico, ético, político e técnico cooperativo, se dentro dessa estrutura capitalista eles não permitem que as pessoas saiam da condição de miséria. E nós, assistentes sociais, queremos que as pessoas se emancipem de verdade, que as pessoas tenham qualidade de vida de verdade. Nos inquieta ver uma pessoa passando fome, nos inquieta ver uma pessoa sem acesso à educação e à saúde. Nós temos um olhar sensível para essa situação, um olhar sensível e um olhar real, um olhar realista, porque nós bebemos de uma perspectiva crítica marxista que nos leva a olhar para o real. E o real nos aponta que o único mecanismo para que a gente rompa com a desigualdade é rompendo com o modo de produção capitalista. Mas, professora, isso é um processo muito difícil, sem dúvida. Mas os assistentes sociais sabem que nós não vamos romper com o modo de produção capitalista sozinhos. Pelo amor de Deus, isso seria uma lógica messiânica. Nós não somos loucos, por favor. Nós sabemos que os assistentes sociais sozinhos não vão fazer esse processo, é claro que não, mas nós vamos contribuir, nós temos possibilidade de contribuir com estas mudanças. E eu não sei vocês, mas eu honestamente, eu gostaria muito, vejam, o tempo vai passar, nós vamos morrer, né? E eu gostaria muito de ficar lembrada na história como aquele segmento que acreditou que um dia as coisas iriam de fato mudar. Eu gostaria de ficar na história das pessoas que me conhecem, dos meus alunos, como a pessoa que acreditou e que lutou para que essas situações se modificassem, né? Eu acho que o assistente social é um profissional que ele tem a esperança e a certeza num futuro que é possível. Na luta, veja, eu sei que o âmbito da esperança também é o âmbito do medo. Por que o âmbito do medo? Porque é o futuro, né? O futuro é o mistério, é o inesperado. Mas vejam, o assistente social, ele acredita, mesmo com as suas problemáticas, mesmo com tantas situações, o assistente social é um profissional que acredita na possibilidade de construção de uma nova sociedade, porque ele acredita no potencial do ser humano. Se a gente não acredita no potencial do ser humano, o que é que a gente está fazendo aqui, não é mesmo? E olha, tá difícil hoje acreditar no potencial do ser humano. Vendo tantas expressões conservadoras, fascistas e reacionárias emergindo, né? O século XVIII está emergindo da tumba. Fica difícil, tem momentos que a gente fica um pouco desacreditado, fica triste, mas a gente, como diria, né, um grande filósofo, o otimismo da razão, pessimismo da razão e otimismo da vontade, né? A gente vê o real nos entristece, mas a vontade, a esperança no futuro está presente e é forte. Nós ainda assim acreditamos no potencial do ser humano. Nós ainda assim acreditamos que chegará um momento, claro, com a contribuição da sociedade, não é um dado caído do céu, com a contribuição da sociedade, esta sociedade vai se levantar para a luta pela construção de um novo modelo de sociedade. Enquanto isso, nós vamos lançar mão de estratégias
importantes que estão dentro do modo de produção capitalistas, que são ferramentas criadas com a Revolução Francesa, que são capitalistas, mas que são importantes e que são condição para que a gente migre para um outro modo de produção, como os direitos humanos, como a cidadania. Mas, professora, direitos humanos e cidadania são categorias burguesas? Sim, são. Verdade, são ganhos da Revolução Francesa. Mas a democracia, os direitos humanos e a cidadania é condição para que a gente migre para um outro modo de produção. É a democracia que permite que a gente lute pela ruptura de um outro modo de produção. É a democracia que permite, inclusive, que você fale mal dela. Ela te dá essa possibilidade. Então, nós precisamos lutar dentro desses mecanismos que nós sabemos que são importantes, mas que são limitados para a construção de um outro modelo de sociedade, né? De uma discussão de cidadania emancipatória, né? De uma discussão de direitos humanos emancipatórios, inclusive a discussão de direitos humanos que perpasse o recorte de classes sociais. Por isso, para ir fechando, para ir concluindo, no serviço social a questão da ética é muito importante. É importante que a gente compreenda tudo isso. É importante que a gente compreenda que a ética não é natural, que a ética é uma construção social, que nós aprendemos a sermos humanos em sociedade, porque existe uma diferença entre ser humano e humanidade. Ser humano é a característica fenótipa, física, biológica. Você pode nascer humano, mas se você nasce humano, criancinha, e é colocado desde criancinha para ser educado por lobos, você vai reproduzir um comportamento humano? Não, não é? Porque humanidade é uma construção social. A gente aprende em sociedade. É importante que o ser humano, né, que o assistente social compreenda isso. E é fundamental que o assistente social compreenda que quando ele termina o curso, ele está dizendo que ele concorda com o projeto ético-político do serviço social. E ele está dizendo que ele concorda com o Código de Ética de 1993. Significa dizer que ele está concordando com a perspectiva crítica, que ele está concordando com a defesa intransigente dos direitos humanos. Então, é inadmissível que um assistente social reproduza um comportamento preconceituoso ou conservador. Não dá, não pode. Inclusive, existe, além do Código de Ética, uma resolução do Cefes. Vou trazer o número para vocês, tem disponível na internet, que é a resolução número 489 de 2006, que estabelece normas vedando condutas discriminatórias ou preconceituosas por orientação e expressão sexual por pessoas do mesmo sexo no exercício profissional do assistente social, regulamentado num princípio escrito no Código de Ética Profissional. É uma resolução, ou seja, é uma lei, né? O serviço social tem um perfil, tem uma característica. São profissionais que bebem na perspectiva crítica porque têm identificação, que defendem direitos humanos, porque compreendem que é um mecanismo para a construção, que é um meio para a construção de um novo modelo de sociedade. Veja, defender direitos humanos é muito difícil, mas é um dado importantíssimo. Hoje, a barbárie não se estabelece como na Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Clássica, com os gregos, quem era bárbaro? Todo aquele que não era grego. Hoje, o bárbaro é aquele que não se coloca no lugar do outro, que não consegue estabelecer uma relação de empatia. É uma pessoa que não consegue, né, se colocar na posição do outro. Isto é barbárie. Né? Então, os direitos humanos vão lutar e vão se colocar contra essas posturas. O assistente social defende direitos humanos. O assistente social se coloca contra todas as formas de preconceito, seja de orientação sexual, religiosa, de etnia, de gênero, do que for. Porque nós compreendemos que as pessoas são livres. Eu posso não ter esta determinada orientação sexual, mas eu tenho o dever e a obrigação de respeitar. Eu posso não concordar com essa religião, mas eu tenho o dever e a obrigação de respeitar e atender igualmente todos os meus usuários. Porque também, vocês sabem que está posto no nosso Código de Ética, que é a defesa com a qualidade dos serviços prestados. Não qualidade, não há qualidade nos serviços prestados quando você tem uma pessoa, digamos, que você tem algum tipo de preconceito com, por exemplo, uma pessoa de orientação de religião de matriz africana
que está caracterizada, logo dá para ver a sua orientação religiosa. Você, ao olhar essa situação, você não diz nada, né? Porque, veja, o preconceito não é só falar mal, não é só bater, não é só dizer. Isso é o extremo, né? É a intolerância. Mas o preconceito também pode ser dado de forma internalizada, de forma muito sutil. Então, eu não digo nada, eu não vou colocar a situação, porque eu tenho medo de ser presa, né? Eu tenho medo de passar por uma sanção, mas eu trato mal, ou eu trato com indiferença, ou eu chamo outro colega para atender. Isso não pode, né? Nós precisamos atender igualmente todos os usuários, com respeito, com empatia, se colocando no lugar do outro dessas pessoas, se colocando no lugar dessas pessoas. Veja, para fechar, eu gostaria de dizer o seguinte, assim como em vários cursos, como por exemplo na medicina, os profissionais eles precisam concordar com os regulamentos postos pela profissão, né? Assim, na medicina, os médicos são orientados para empreenderem todos os tratamentos para reduzir a dor. Tudo que ele puder fazer para reduzir a dor, ele tem que fazer, porque está posto na questão da humanização, no princípio da humanização, né? Assim, o que ele puder fazer para aliviar o sofrimento, ele tem que fazer. Mas um problema técnico. Mas imagine que este médico, tenhamos aí um aluno, um médico, que diz o seguinte: não, eu discordo. Se você discorda, né? Se a gente discorda com a perspectiva daquela profissão, o que é que a gente faz? A gente busca uma profissão que a gente tenha mais identificação, não é assim? A gente busca um espaço que a gente tem mais identificação. O que não pode é a gente querer alterar a profissão para os nossos gostos pessoais, para as nossas questões. Vamos trazer esse exemplo do médico mais uma vez, só para concluir. Digamos que ele diga: não, eu discordo. Lá na prova ele coloca as situações só para passar, ele vai dizer o que o professor quer ouvir, mas no âmbito do consultório dele ele faz como ele acha correto. E digamos que ele diga: não. Aqui, claro, gente, por favor, eu sei que isso jamais aconteceria, uma situação hipotética, é um exemplo, certo? Digamos que ele diga: não, não concordo com a anestesia. Vamos operar Schelling como no século XVIII, porque eu não concordo com a medicina moderna. Vai ser sem anestesia. Isso vai ser um problema. O Conselho Regional, Federal de Medicina vai autuar, não é assim? Porque se ele ficou na profissão, significa dizer que ele concorda com o código de ética. Se ele não concorda, ele vai buscar uma outra profissão, outro espaço que ele tenha mais identidade. Assim como no serviço social. Se a gente escuta na profissão o tempo todo que a gente tem que defender direitos humanos, que o serviço social é crítico, que não pode haver nenhuma situação de preconceito, eu me formo. Quando eu me formo, eu estou assinando embaixo do Código de Ética e do Projeto Ético Político. Eu não posso sair do meu espaço, aliás, no meu espaço de trabalho, e dizer: não, aqui eu vou fazer como eu quero. Aqui eu vou agir de forma conservadora. Não, não pode. É uma regulamentação, é uma lei. E isso foi feito coletivamente. Toda a categoria profissional pensou e comungou que este era um mecanismo correto e necessário para a profissão, para trazer qualidade para a profissão e para trazer qualidade no atendimento para os usuários. Então a gente tem que compreender isso. A gente tem que levar muito a sério, né? O assistente social, diferente de outras profissões, nós temos a obrigação, sim, de defender direitos humanos. O assistente social não pode ser preconceituoso. Não pode. O assistente social precisa compreender que a sociedade é plural, que a sociedade é diversa. Você não precisa concordar com todo mundo. Você não precisa fazer o que as pessoas estão fazendo. Mas uma coisa você precisa: respeitar. Né? E isso você, de fato, precisa. Vejam como isso é importante. A Alemanha nazista, na época, obviamente, do nazismo, qual era o perfil da população? A população era 100% alfabetizada e com o maior número de doutores. No entanto, foi a mesma população que disse sim para o nazismo e para uma figura medonha como Hitler. Intelectualidade deveria ser um caminho para a construção de humanidade, né, dos preceitos da humanidade, mas não necessariamente é. Então, o que é que eu quero colocar para vocês aqui?
que vocês usem todos os conhecimentos adquiridos no curso de serviço social e qualquer outro curso, se as pessoas de outras profissões estão me assistindo aqui, que a gente use os nossos conhecimentos para a construção de civilidade, para a construção de empatia, para a construção de direitos humanos, que é fundamental, para que a gente não ocorra, para que a gente não produza os mesmos erros que a Alemanha nazista produziu. Ter doutorado não significa necessariamente que eu sou uma pessoa empática com o outro. Deveria ser, seria muito importante. Então veja, você pode estudar, ser aquele profissional maravilhoso que decorou a perspectiva marxista de cabo a rabo, mas se você não materializa o discurso de direitos humanos, o discurso de empatia, a sua tarefa não foi cumprida. Então a gente tem que trabalhar dentro dessa lógica para que a gente não repita os erros cometidos no passado, para que não aconteça como Marx coloca, que o passado se reproduza ou como farsa ou como tragédia. E isso me preocupa muito porque no contexto brasileiro nós estamos vendo a volta de estruturas conservadoras, até reacionárias, fascistas emergindo. E nós já vivenciamos isso na história. Então, eu não vou discutir essa questão, porque senão a gente vai fugir um pouco, mas são essas as minhas contribuições. Eu agradeço muito a Shellen, a todos vocês que me assistiram até agora, eu falo muito. Muito obrigada pelas contribuições, pelas concordâncias, pelas discordâncias também. As discordâncias são muito saudáveis, porque o diálogo, para se estabelecer enquanto diálogo, tem que ter discordância mesmo, senão vira um monólogo. Então, muito obrigada a todos vocês. Quero pontuar aqui a importância de Shellen nessa estratégia pioneira aqui na Paraíba. É a primeira pessoa que eu conheço que cria um canal para discutir assuntos relacionados ao serviço social, que é de extrema importância, que a gente tem uma carência e que dá a possibilidade de conversar com pessoas que eu jamais teria a possibilidade de conversar, como o pessoal de Rondônia, pessoal de outros estados. Então, parabéns, Shellen, muito obrigada e me disponho à disposição, me coloco à disposição para estar com vocês em qualquer outro momento. Muito obrigada a todos e boa noite.